Quais são os melhores cursos técnicos para 2026? Nesse vídeo vou fazer um ranking para você listando aqueles que são os melhores cursos técnicos, colocando o melhor, aqueles que são muito bons, aqueles que são bons e aqueles que são ok. Todos os cursos técnicos pensando em 2026. Na questão de mercado de trabalho e remunerações, vamos fazer esse ranking para você nesse vídeo. Antes de começar, não esqueça que se você quer fazer uma qualificação técnica direto da sua casa e ter um certificado que é válido e reconhecido pelo MEC em todo o Brasil, em uma área com pouca concorrência e muita demanda e que sempre vai ter muita demanda, você pode fazer um curso técnico com valor super acessível direto da sua casa pela CPET, a melhor escola técnica de ensino técnico online do Brasil. O link fica na descrição e também no comentário fixado. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui o nosso ranking, tá? Nós vamos colocar entre o melhor, aqueles que são muito bons, aqueles que são bons e no caso, aqueles que são ok. Eu destaco para você com antecedência aqueles critérios que a gente vai levar em consideração. São as perspectivas para o futuro, a importância das áreas e a versatilidade, além, obviamente, da remuneração. Nessa questão de versatilidade, a gente encaixa, por exemplo, a questão de poder trabalhar com mais coisas e também menos concorrência para ter remunerações mais altas. Eu destaco que, obviamente, não é possível colocar todos os cursos técnicos existentes no Brasil, uma vez que se fizéssemos isso, esse vídeo teria 3-4 horas e se passa de 20 minutos quase ninguém quer assistir. Por isso que se você quer uma parte 2 com os demais cursos técnicos que estão faltando, comente aqui embaixo qual curso técnico que faltou e também deixe o seu like, porque se a gente tiver mais de 1000 likes, a gente faz uma parte 2. Então vamos lá, pessoal, colocando aqui alguns cursos técnicos, já vou começar com um que com certeza vai ser muito bom, e que algumas pessoas vão estranhar que ele não está como o melhor, que é o curso técnico de eletrotécnica. Com certeza é uma área muito importante. Hoje em dia a gente não vive sem eletricidade e ele é importante na questão de subestações, linhas de transmissão, distribuição, manutenção elétrica residencial, indústrias. Então, em tudo que envolve elétrica, até mesmo na eletrônica, esse profissional pode trabalhar. Por isso ele é muito importante. Também tem excelentes perspectivas de remuneração, especialmente, por exemplo, se ele vai trabalhar em uma grande empresa ou até mesmo ser autônomo, e tem também a possibilidade dele seguir para concurso público. Então, nesse cenário, com certeza, ele é muito bom. A grande questão é que talvez ele não seja tão versátil quanto aquele que a gente vai colocar depois como melhor. Por isso que, nesse contexto de eletrotécnica, é sensacional, mas ele vai ficar como muito bom. Um outro que, na minha visão, também é muito bom é o curso técnico de edificações. Esse, basicamente, é o melhor curso técnico na área de construção civil. Ele não tem muita concorrência com os outros cursos. Na sua respectiva área, na verdade, ele concorre principalmente com os engenheiros, aqueles que fazem estágio de engenharia civil, principalmente. Então, trabalhando na questão de curso técnico dentro da área de construção civil, com certeza ele é muito bom, ainda mais que algumas regiões, por exemplo, a região sul, até mesmo a região norte, a região sudeste, tem muita construção civil, avanços na questão de prédios, construções de casas e tudo mais. E esse profissional tem muito espaço, especialmente para auxiliar os engenheiros. E aquele negócio, o engenheiro consegue liderar vários técnicos de edificação. Então, na questão de demanda, com certeza tem muito espaço para ele e vale muito a pena porque ele não tem tanta concorrência com outros cursos técnicos dentro do seu setor. Por isso que a gente coloca ele como muito bons. Cara, um outro que para mim com certeza também vai ficar aqui dentro dos muito bons é o técnico em desenvolvimento de sistemas. Por quê? Porque esse técnico é um que também não tem tanta concorrência na questão de trabalhar com tecnologia, com informática, com desenvolvimento de sistemas. Ele tem um pouco de concorrência nessa área entre os cursos técnicos com o técnico de informática, só que o único que é 100% focado na parte de desenvolvimento de sistemas é o técnico de desenvolvimento de sistemas. E, obviamente, é uma área muito importante. A gente precisa muito de profissionais da tecnologia. Obviamente, ele tem um pouquinho de dificuldade de entrar no mercado de trabalho, principalmente hoje em dia por conta das inteligências artificiais. É algo que a gente sempre fala sobre isso aqui no canal. Mas pensando em ser uma área importante, em ter menos concorrência dentro dos cursos técnicos, a gente pode ver ele como um excelente curso e com ótimas perspectivas. Um que vai ficar aqui para mim como ok é o curso técnico de marketing, porque hoje em dia você não tem uma grande necessidade de fazer um curso técnico para trabalhar com marketing. Você pode, por exemplo, aprender tudo pela internet, através dos cursos, sei lá, do Pedro Sobral. Você pode aprender essa questão da gestão de tráfego pago e tudo mais.
Obviamente, é interessante, sim, você fazer uma qualificação como uma faculdade ou até mesmo um curso técnico para você conseguir aprender mais quanto à questão de gestão da área, com a parte administrativa, só que não tem uma grande necessidade. E ele concorre muito com a faculdade de marketing, com o tecnólogo em marketing, na verdade. E é mais interessante você fazer um tecnólogo em marketing, até mesmo pensando se você quer, por exemplo, tem a necessidade de trabalhar CLT. Nesse cenário, é mais viável, é mais acessível você fazer uma faculdade, um curso tecnológico em marketing. Por isso que, para mim, como ele não tem uma necessidade de você fazer uma qualificação, assim como urgência, para você conseguir exercer a sua profissão, tem muitos conteúdos na internet acessíveis e você também tem a possibilidade de fazer faculdade, por isso que para mim ele fica como ok. Um outro que para mim vai vir aqui como bons é o curso técnico de radiologia. Por quê? Porque ele também tem muita concorrência com os profissionais que fazem os cursos tecnológicos e até mesmo os médicos. Só que assim, como ele está num patamar um pouco acima da questão da necessidade de fazer uma qualificação comparado com o curso técnico em marketing, a gente não pode colocar os dois no mesmo patamar. Então, pensando nesse cenário, nesta ótica, eu coloco o curso técnico de radiologia, porque é mais importante você fazer uma qualificação do que, no caso, no setor de marketing, você fazer uma qualificação. Então, fazendo a comparação entre os dois, embora sejam áreas diferentes, o curso de radiologia você tem mais necessidade de fazer o curso técnico, por isso que eu coloco ele como bons. Só que como não é uma área assim muito em alta e você tem a concorrência especialmente com os cursos tecnológicos, a gente vai colocar ele como bons. Um outro que eu vou colocar aqui também como muito bons é o curso técnico em automação industrial. Esse curso técnico também é muito importante porque ele, digamos assim, o grande especialista dos cursos técnicos naquilo que tange a parte de automação. Obviamente, por exemplo, você pode ter um profissional que é formado, no caso, que é qualificado em eletrotécnica, trabalhando com automação, só que para isso ele precisa se especializar. Já o profissional que faz automação industrial, ele tem ampla capacidade para desenvolver sistemas de automação, para fazer manutenção preventiva, manutenção corretiva, para programar CLP, para pensar em toda a logística, no caso, toda a operação de um sistema de automação, e ele também pode trabalhar dentro da eletrotécnica, especialmente eletrotécnica industrial. Se sai um pouco da indústria para a parte de residências, para a parte de automação, para a parte de subestações, transmissão e distribuição, ele já não consegue tanto. Mas é um profissional muito versátil dentro da indústria, pensando no setor da elétrica. Por isso que, para mim, como é uma área assim, que também remunera muito bem, porque geralmente o profissional de automação resolve problemas muito grandes, especialmente de diminuir a quantidade de funcionários dentro da planta, e isso é muito bem remunerado. Quando eu fazia estágio em uma indústria alimentícia, o engenheiro de controle de automação era o mais bem remunerado, porque ele era responsável por diminuir a quantidade de funcionários. Então, nesse cenário, o técnico de automação industrial também tem excelentes remunerações. Em algumas indústrias, ele ganha mais que o técnico de eletrotécnica. O de mecatrônica, ele vai ficar entre os bons, e eu vou explicar para você o porquê. O técnico de mecatrônica, ele é mais focado quanto à questão da mecânica, e ele acaba concorrendo um pouco com o técnico de automação industrial e com o técnico de mecânica, e também com o técnico de eletromecânica. Os dois são muito bons, para mim eu coloco quase os dois no mesmo patamar, só que como a gente tem, no caso eu conversei com alguns seguidores fazendo esses conteúdos, eu acabei tendo uma visão diferente. Antigamente eu sempre colocava os dois no mesmo patamar, só que tendo essa discussão, refletindo junto com o pessoal aqui, que sempre acompanha os vídeos e tudo mais, por isso que eu sempre falo para você comentar aqui embaixo, porque assim a gente pode chegar num debate construtivo. Então, vendo por esse cenário, eu vejo que o técnico de mecatrônica fica assim um pouquinho abaixo do de automação industrial, especialmente porque ele pode ser substituído pelos demais, uma vez que ele foca mais na parte de mecânica e ele não é um grande especialista em mecânica comparado com o de mecânica, nem em automação comparado com o de automação industrial. Então, por isso, ele é sim muito bom, tem bastante espaço na indústria especialmente, mas ele fica num patamar um pouco abaixo, especialmente comparado com o de eletrotécnica e o de automação industrial e também o de mecânica. O de mecânica é outro que a gente já vai puxar. O de mecânica, aqui no caso de mecânica, a gente pode generalizar tanto a mecânica industrial
quanto a mecânica automotiva, aquele responsável por fazer manutenção em veículos, em motocicletas, em colheitadeiras, em caminhões e tudo mais. Aqui na mecânica vamos generalizar, tanto mecânica industrial quanto mecânica automotiva. Ambos são muito importantes e tem muita demanda. Hoje em dia, um mecânico de automóveis que é especialista em um determinado tipo de manutenção, ele vai ganhar muito dinheiro. Por exemplo, tem mecânicos que são especialistas em colheitadeira que tiram brincando acima de R$100 mil por ano, porque é uma área que tem uma grande escassez de profissionais, principalmente profissionais que são especialistas. O mesmo é válido para manutenção, por exemplo, de veículos pesados, como é o caso de ônibus e também de caminhões. Isso sem falar, por exemplo, manutenção especializada em veículos elétricos. Então, também é uma área que tem muita demanda. Isso sem considerar toda a questão que ele pode trabalhar na indústria. Na indústria, na parte de fabricação mecânica e manutenção mecânica, ele é fundamental. E, obviamente, ele ainda pode trabalhar, por exemplo, com torno e outras coisas. Então, é um profissional essencial, tem muita demanda e também pode ter excelentes perspectivas de renda. Um que também, para mim, é muito bom é o curso técnico em Química, porque tudo que envolve análises químicas, seja nas indústrias alimentícias, seja nas indústrias farmacêuticas, seja nos mais variados tipos de indústrias que tem alguma questão que envolva química, esse profissional pode trabalhar. Inclusive, ele pode substituir, por exemplo, o técnico ou até mesmo o tecnólogo em alimentos, tanto na questão da indústria alimentícia, na parte de análises químicas. Então, ele é um profissional muito importante e isso que eu estou sendo extremamente específico. Se a gente for generalizar, no caso, se a gente for abranger todas as possibilidades de atuação que ele tem, por exemplo, na indústria de insumos, ele é muito importante também na questão da qualidade dos produtos. Então, é um profissional que tem uma grande importância. A grande contra desse profissional é que o seu trabalho é muito repetitivo e cansativo, só que a remuneração também é muito boa, comparadamente com os demais cursos técnicos que ficam em níveis inferiores. Um que eu vou colocar aqui como bons também é o de comércio exterior. É uma profissão muito importante, especialmente nas indústrias e também nas empresas de importação ou nas empresas que fazem importação, nas empresas de compras, porque o Brasil é um país que exporta muito e também especialmente importa muito. Então, nesses tipos de empresas, nas indústrias, no caso, para exportação, ele é fundamental. Só que ele tem uma grande concorrência dos tecnólogos que trabalham com comércio exterior e especialmente hoje em dia nós temos uma grande quantidade de engenheiros de produção que estão se especializando nesse setor de comércio exterior, justamente porque paga muito. Muitas empresas pagam, por exemplo, comissão. Quando você faz a venda, você ganha uma taxa de comissão. E nos setores, no caso nas empresas que fazem compras, também ganham uma taxa de comissão. Então, vendo esse cenário muito positivo de remuneração, tem muitos formados em engenharia de produção que têm passado a migrar para trabalhar nesse setor. Por isso, na questão da concorrência, um empresário, um diretor, ele vai preferir um profissional que é graduado na faculdade de engenharia de produção do que um profissional que é técnico, a não ser que o técnico já tenha muita experiência. Então, assim, é uma área muito boa, mas hoje em dia ela sofre uma concorrência desleal. Por isso que, para mim, ele fica aqui como muito bom. Um outro que também vai ficar aqui por muito bons por causa do mesmo argumento é justamente o curso técnico em logística. Ele também tem concorrência com os tecnólogos do seu setor, tecnólogos em logística, e especialmente com os graduados na faculdade de engenharia de produção. Outro dos principais setores que os profissionais de engenharia de produção seguem é justamente o setor de logística. É um setor, assim, muito importante. Um outro que também vai vir aqui nos bons, porque também tem muita concorrência de outros setores, é o curso técnico em administração. Hoje em dia, tem algumas funções, sim, que você vai contratar um profissional que é técnico em administração, só que ele vai concorrer com o próprio bacharelado em administração, também vai concorrer com engenheiros. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma empresa no setor elétrico, sei lá, uma empresa que presta serviços de instalação elétrica, projetos elétricos e faz venda de dispositivos elétricos. Eu vou precisar de alguém para fazer a administração dessa empresa. O que eu posso fazer? Eu posso contratar um profissional que é um engenheiro eletricista, que também é especialista, se especializou, fez uma pós-graduação em administração ou em gestão de empresas, ou eu vou contratar um técnico em administração. Então, muito o que acontece é, quando temos uma empresa, eles preferem pegar um profissional daquela área, que é gabaritado naquela área, que tem conhecimento especializado pela área da empresa e que se especializou na questão administrativa
para fazer a gestão. Por isso que ele tem essa concorrência e ele vai ser contratado mais para cargos básicos, como por exemplo RH, que não pagam tão bem e que também hoje em dia vem sendo substituído pelos famosos chatbots, inteligência artificial e tudo mais. Então, vendo esse cenário, a gente coloca ele como bom. Um outro que para mim vai ser ok é o curso técnico de qualidade, até mesmo porque ele também tem muita concorrência, nesse mesmo sentido ali do técnico em administração. Ele tem concorrência com os profissionais que são gabaritados no próprio setor. Então, por exemplo, vamos supor, um profissional de qualidade de uma indústria farmacêutica. O que eles vão preferir? Um profissional que é graduado no setor de farmácia e se especializou em qualidade, ou um profissional que fez o curso técnico em qualidade, pensando nos cargos altos que têm as maiores remunerações. Até mesmo nesse tipo de cenário, ele concorre com o profissional em química, naqueles trabalhos que são mais repetitivos, de análises, de relatórios e tudo mais. Então, por isso, eu coloco nesse patamar no nosso tier list, o curso técnico em qualidade, ele fica para mim no patamar ok. Um outro que vai ficar no ok, justamente porque ele perdeu atribuições, é o curso técnico em contabilidade. Hoje em dia, para você ser, digamos assim, responsável contábil, você tem que fazer a faculdade de contabilidade, além de passar na prova do conselho. Então, nesse cenário, ele perdeu muito espaço, consequentemente. Então, por isso, muitas pessoas hoje em dia têm optado por fazer uma faculdade à distância de contabilidade, e é mais interessante do que você fazer um curso técnico de contabilidade. Então, por isso, justamente por perder esse mercado, por perder as atribuições, eu coloco ele como ok. Um outro que para mim vai ser aqui muito bom é o curso técnico de enfermagem. Eu estou quase ficando em cima, então o curso técnico de enfermagem também eu acho muito interessante. Na verdade, ele é muito interessante porque ele não tem concorrência com outros técnicos no seu setor. Ele vai ter um pouco de concorrência com o bacharelado, mas digamos assim, eles têm funções diferentes nas clínicas, nos hospitais, o técnico em enfermagem e o bacharelado em enfermagem, então por isso eu coloco ele como muito bom. Tem uma remuneração ok, não é, digamos assim, uma remuneração muito alta, mas ele tem uma boa remuneração e também tem sempre muita demanda, porque a gente jamais vai perder de espaço dentro do setor da saúde. Os hospitais cada vez aumentam, as pessoas vão se cuidando cada vez mais, ou até mesmo a gente vai tendo mais pessoas e mais necessidade de cuidados com a saúde. Então a demanda por ele nunca vai deixar de existir. E como é uma área muito importante e ele não tem muita concorrência, para mim, ele fica dentro dos muito bons. Outro que também vai ficar dentro dos muito bons é o de segurança do trabalho. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. O de segurança do trabalho também vai ficar nos muito bons, porque ele não tem concorrência com nenhum outro técnico. E também nem o tecnológico tem concorrência com ele. Até mesmo porque, segundo a regulamentação da segurança do trabalho, as empresas são obrigadas, a partir de uma determinada quantidade de funcionários, a ter um responsável por segurança do trabalho. As indústrias que o digam. As indústrias têm dezenas de profissionais de segurança do trabalho. Daí também precisa do engenheiro do trabalho, precisa do médico do trabalho, tudo mais. Lá a composição da CIPA. Então, nesse contexto, como a gente tem uma obrigação de profissionais de segurança do trabalho que fizeram o curso técnico e nós também temos pouquíssima concorrência dentro dos cursos técnicos, porque na verdade é inexistente, ele não poderia ficar em outro patamar a não ser nos muito bons. E também, como é regulamentado e obrigado, ele sempre vai ter mercado. Talvez a remuneração não seja tão boa, mas obviamente a questão aqui do patamar dele com certeza é muito alto. O que para mim vai ficar nos bons é o curso técnico de informática. Por que o de informática fica nos bons e o de desenvolvimento de sistemas fica nos muito bons? Porque é aquilo que eu falei anteriormente. O de desenvolvimento de sistemas, ele é especialista na questão de desenvolver sistemas, de programação, sistemas e tudo mais. O de informática, ele aprende um pouco sobre a parte de manutenção de computadores, manutenção de sistemas eletrônicos e aprende um pouco sobre programação. Então, ele não se torna muito bom em nada. Ele vai ter que se especializar depois. E daí, na questão, por exemplo, de manutenção eletrônica, ele concorre muito com o profissional de eletrônica que se especializou em informática, porque o profissional de eletrônica, ele tem uma capacidade maior, por exemplo, de fazer manutenções eletrônicas avançadas. Vamos supor, sei lá, deu algum BO numa placa de vídeo, precisa fazer a troca de um dispositivo eletrônico. Em quem você confiaria mais? Um profissional que se qualificou em eletrônica e depois se especializou em informática, na manutenção daquele tipo de dispositivo, ou um cara que fez informática, que é um curso mais generalista, digamos assim, e não é especialista. Então, nesse cenário, nesse tipo de comparação, eu diria que ele fica no patamar abaixo.
tanto do de eletrônica quanto do de desenvolvimento de sistemas. Então, por isso eu coloco ele como bons. Daí, por isso, nesse cenário, a gente já vê que o de eletrônica vai ficar aqui nos muito bons, tá? Ele tá aqui, ó. O eletrônica está aqui, ele vai ficar nos muito bons porque ele se torna especialista em manutenção eletrônica. Ele pode fazer manutenção eletrônica tanto de computadores, ele pode fazer também hoje em dia até máquina de lavar, tem eletrônica conectado com o celular, geladeira também, ar-condicionado. Então todos esses tipos de dispositivos, televisão, vários dispositivos hoje em dia têm eletrônica que antigamente não tinham. Todos eles podem passar pela manutenção eletrônica de um profissional que é qualificado nesse curso técnico. E ele não tem uma concorrência direta, além do técnico em informática, com nenhum outro curso. Talvez o de eletrotécnica. Se o cara está fazendo o curso de eletrotécnica, ele nem está pensando em eletrônica, ele já quer trabalhar com média e alta tensão. Então, nesse cenário, ele não tem muita concorrência com outros cursos, por isso que, para mim, ele vai ficar como muito bom, porque ele pode fazer manutenção dos mais variados tipos de dispositivos e ele não tem uma concorrência muito direta, só com o de informática, nos dispositivos de informática. Um outro que para mim vai ficar aqui também nos muito bons é o curso técnico de farmácia, até mesmo porque nos cursos técnicos ele não tem uma concorrência direta e ele vai ter concorrência com o bacharelado, mas também são funções diferentes. Então ele tem um mercado muito bom que sempre vai ter demanda, a gente jamais vai ter um declínio no setor farmacêutico, porque a gente precisa cada vez mais de medicamentos, de suplementos e tudo mais. O setor farmacêutico ele só cresce, é um dos setores assim que simplesmente só cresce. Então, vendo isso, a gente tem aqui uma perspectiva muito boa para o setor. É um profissional que sempre vai ter demanda e ele não tem nenhuma concorrência com outros cursos técnicos. Tem um pouco de concorrência com bacharelado, só que a quantidade de demanda é tão grande que é algo assim que nem faz cócegas, digamos assim. Por isso que a gente coloca ele como muito bom. Tem um para mim que vai ficar também no ok, é o de meio ambiente, porque ele concorre aqui muito com o profissional de engenharia e também com o curso tecnológico em gestão ambiental. Eu sei que são funções diferentes, cada um tem o seu papel diferente, mas trabalhando com a questão da prática do mercado de trabalho, entendendo como funciona o mercado de trabalho, vão ter engenheiros ambientais que, mesmo que não é o foco do curso, eles vão substituir o técnico em meio ambiente. Isso é inegável. Na prática, é assim que funciona. Eu sei que na teoria não era para ser, eles se qualificam de maneira diferente, mas a gente sabe como é que funciona no mercado de trabalho. Não é à toa, por exemplo, que tem muitos engenheiros eletricistas que saem da faculdade e começam trabalhando como eletrotécnico, mesmo sem ter feito um curso técnico de eletrotécnica. Então, nesse cenário, ele tem muita concorrência com o engenheiro ambiental. E como a gente tem muitos por aí, é uma concorrência desleal, até mesmo porque é muito mais interessante você ter um engenheiro com a possibilidade de crescer na empresa, crescer na hierarquia e te dar outras, digamos assim, possibilidades para a empresa do que um técnico de meio ambiente que é mais limitado. E a remuneração, digamos assim, também não é tão boa. Então, por isso, a gente vai colocar ele como ok. E por fim, sobrou eletroeletrônica e eletromecânica. Obviamente, aqui o que vai ficar como melhor é o de eletromecânica. O de eletroeletrônica vai ficar aqui como bons, tá? Então, vamos lá. Por que o eletromecânica é o melhor e por que o eletroeletrônica é bons? Porque o eletroeletrônica, na parte de elétrica, ele concorre com a eletrotécnica, que é um especialista, e a parte de eletrônica, ele concorre com a eletrônica. E, digamos assim, também não tem tanta demanda nesse cenário. Por isso que a gente vai colocar ele num patamar de bons, que ele tem uma concorrência muito direta, ele não é especialista em nenhum dos dois. Então, nesse cenário, como é um setor assim que precisa de especialistas, a gente coloca ele como bons. Daí vocês com certeza vão falar, mas o eletroeletrônica, como ele não é especialista, ele ficou em bons, como que o eletromecânica, que não é especialista nem em mecânica, nem em elétrica, ele vai ficar como melhor. Essa é uma coisa que eu vou te explicar agora. Então, basicamente o seguinte, o de eletromecânica, ele é um curso técnico completo, tanto na parte de elétrica quanto na parte de mecânica. Mesmo que você não seja um especialista, e de fato você não vai ser um especialista, ele tem muito conhecimento na parte de elétrica e na parte de mecânica. Ele pode trabalhar com qualquer coisa da parte de mecânica e ele pode trabalhar com qualquer coisa da parte de elétrica, naquilo que tange principalmente a indústria, tá? Ele não vai, por exemplo, fazer manutenção de carro. Não é o foco desse curso fazer manutenção automotiva, para vocês entenderem. Ele é mais focado na parte industrial e dentro da indústria ele é muito valorizado, porque, por exemplo, se precisa de alguém para trabalhar com elétrica, ele pode trabalhar. Se precisa de alguém para trabalhar com mecânica, ele também pode trabalhar. Um outro cenário que para mim é o mais importante que faz esse curso técnico ser o melhor. Naquilo que tange concursos públicos, todos os concursos que têm um cargo para elétrica ou que tem um cargo para mecânica, ele pode trabalhar, ele pode assumir nos principais concursos, ele também entra dentro dos cursos técnicos aceitos. Então, se até nos concursos públicos, como por exemplo da Petrobras, a gente tem que esse curso técnico é aceito para trabalhar com mecânica industrial, para trabalhar com elétrica industrial,
com certeza ele é um curso muito, muito importante, muito completo para trabalhar com tudo isso. Então, como ele é muito bem visto nas indústrias, por ser um profissional muito completo, então por isso que em detrimento do curso técnico de eletrotécnica e do curso técnico de mecânica, ele tem uma certa vantagem por ser mais completo, até mesmo em empresas de pequeno e médio porte, principalmente, porque ele pode quebrar um galho com mecânica e com elétrica. A gente tem um profissional muito importante, e especialmente nos concursos públicos. Depois que eu passei a estudar mais essa questão de concursos públicos e eu vi que ele está presente em todos os cargos, para elétrica e para mecânica, a gente tem um curso técnico que, se você pensa em fazer concurso público, ou se você pensa em trabalhar na indústria, ou até mesmo se você pensa em empreender, seja na elétrica ou seja na mecânica, você pode fazer esse curso tranquilamente, que você vai conseguir trabalhar de boa em todas essas áreas. Aí, óbvio, recentemente um inscrito até falou aqui embaixo nos comentários de um vídeo que, por exemplo, a WEG ou as multinacionais não veem com tão bons olhos o eletromecânico porque ele não é especialista. Mas isso é até o cara ter experiência. Depois que o cara tem experiência, seja na elétrica, na mecânica, esse negócio de que eles não veem com tão bons olhos, isso é até a segunda página, porque daí sim, se ele tem experiência, cara, é de boa. E você pode começar tendo experiência numa empresa de pequeno porte que com certeza vai adorar ter seu trabalho. Então, por isso que, para mim, o melhor de todos, dentro desses cursos técnicos aqui nesse ranking, é o de eletromecânica. E, pessoal, antes da gente finalizar, uma coisa muito importante para você que pensa em fazer um curso técnico, especialmente numa área que tem pouca concorrência e muita demanda, você pode fazer um curso técnico direto da sua casa e, no final, receber um certificado que é válido e reconhecido pelo MEC em todo o Brasil. E é exatamente isso que você vai encontrar na CPET, a melhor escola técnica de ensino técnico online no Brasil. E não é à toa que eles têm uma excelente reputação lá no Reclame Aqui, porque eles são comprometidos de verdade com a qualidade dos seus cursos. E é justamente por isso, por esse comprometimento, que a gente entrou em contato com eles para divulgar aqui no canal, porque a gente quer entregar para você algo que seja de qualidade, confiável e que especialmente tenha um valor super acessível. E por tudo isso, todos os alunos que vêm falar sobre a CPET aqui no canal sempre trazem muitos elogios. Então você, se quer fazer um curso técnico de qualidade, que você vai receber um certificado que é válido em todo o Brasil, então você pode fazer direto da sua casa e trabalhar em qualquer lugar, comece hoje mesmo um curso técnico na CPET. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então ficou basicamente assim o nosso tier list. O melhor é o de eletromecânica na minha visão. Depois, os muito bons: eletrotécnica, edificações, farmácia, desenvolvimento de sistemas, automação industrial, eletrônica, mecânica, química, enfermagem e segurança do trabalho. Depois, aqueles que são bons é o de radiologia, o de mecatrônica, o de comércio exterior, o de logística, administração informática e eletroeletrônica. E por fim, aqueles que são ok: marketing, qualidade, contabilidade e meio ambiente. E você que está assistindo esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, o que você achou do ranking, se você concorda, se você discorda, ou até mesmo se você mudaria alguma posição. Deixe aqui embaixo de maneira educada, porque isso é muito importante e ajuda a deixar esse conteúdo cada vez mais rico. Não se esqueça que, se você quer uma parte 2 com outros cursos técnicos, deixe o seu like, porque se a gente atingir 1000 likes, a gente faz uma parte 2 e a gente vai fazer com os cursos que estiverem aqui embaixo nos comentários. Então, deixa o seu like e comenta também se você quer uma parte 2. E obviamente não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Também assista esse vídeo, porque lá a gente traz mais algumas reflexões a respeito do mercado de trabalho que eu tenho certeza que, se você assistir, vai gostar muito e vai de fato entender como que as coisas funcionam.